Olá, que a bênção do nosso Pai Todo-Poderoso esteja sobre você e sua família. Alguma vez você já se perguntou qual o sentido das provações? Alguma vez lutou para entender o perdão? Essas e outras preciosas lições podem ser compreendidas na história de José. A história que nós vamos recapitular na lição número 12. José, o príncipe do Egito. Você é nosso convidado para a recapitulação dessa lição. Fique aí. Deus tem bênçãos para você nesse precioso estudo. É sempre motivo de muita gratidão a Deus a cada semana, os momentos que passamos juntos recapitulando a nossa lição da escola sabatina. Nessa semana, lição número 12, José, o príncipe do Egito. E para participar conosco desse momento, nós temos aqui dois colegas de ministério, pastor Josafá e pastor Jean, e nós vamos pedir, pastor Josafá, bem-vindo, pode se apresentar por bondade, pastor? Bom, eu estou atualmente trabalhando aqui no distrito de Benevides como pastor. A minha esposa, ela serve a FAAMA, na Faculdade de Teologia e também Educação. E nós temos uma filha, Daniela, que está fazendo odontologia na nossa faculdade irmã na Bahia, na FADBA. É um prazer estar com vocês para recapitularmos a lição desta semana. Pastor, alegria nossa também, pastor Josafá é sempre um parceiro, representa aqui todos os nossos colegas pastores aí na linha de frente da igreja e que tem nos ajudado, nos apoiado muito. Pastor, muito obrigado mais uma vez pela tua presença conosco. Também está conosco o pastor Jean. Pastor Jean, para alguém que não lhe conhece, pode cumprimentar e se apresentar por bondade? Uma alegria poder estar aqui, participar deste momento. Atualmente estamos trabalhando aqui na FAAMA, no nosso curso de Teologia e também à frente do Centro de Estudos Ellen White. E vai ser um prazer participarmos juntos neste momento. Ok, colegas, nós costumamos começar com a oração. Eu vou pedir, pastor Jean, pode nos dirigir uma palavra de oração, por bondade? Vamos orar. Eterno Deus e Pai, mais uma vez vamos estudar sobre a Tua Palavra. Pedimos que o Seu Santo Espírito nos ilumine, nos ensine e nos dirija neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que nos assiste, nós vamos começar relendo o nosso texto-chave da lição dessa semana, que está em Gênesis 41, verso 41. Ali diz assim: E Faraó disse mais a José: Eis que eu o constituo a autoridade sobre toda a terra do Egito. Pastores, essa fala de Faraó é o ponto culminante ali de um momento muito importante para a vida de José e que é bem destacado no texto bíblico. E para a gente entender esse momento, pastor Josafá, eu gostaria de começar com você fazendo uma pergunta. Pastor, o que José fazia? O que José estava fazendo ali na corte do Egito, diante da maior autoridade do Egito, que era Faraó, nesse momento? E que conselho que ocasionou essa fala de Faraó? Bom, pastor, no capítulo 41 de Gênesis, nos mostra que José estava ali na corte com um propósito, era para interpretar o sonho do faraó. Ele sonhou que do Nilo surgiam 7 vacas gordas, em seguida 7 vacas magras, e essas magras devoravam as gordas. A mesma coisa com as 7 espigas cheias e as 7 espigas secas, e as secas devoravam
às cheias, né? Então, na interpretação de José, haveria 7 anos de fartura e, em seguida, 7 anos de fome sobre a terra. E José, então, aconselha o faraó a que escolhesse alguém que tivesse sabedoria, né? No verso 33 do capítulo 41, ele diz: agora, pois, escolha faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Interessante, pastor. Então, nós temos aqui 2 pontos muito importantes, né? Nós temos o escravo que é trazido da prisão, na presença do rei. Esse escravo recebe o dom, ele tem, né? E nesse momento se manifesta mais uma vez o dom de interpretar sonhos, e além disso ele tem outras habilidades. Pastor Jean, que habilidades que eram essas que José tinha, e por que esse conselho que ele deu para Faraó foi aceito por Faraó? É importante nós vermos o próprio fato dele ir à presença de Faraó já foi mencionado pelo copeiro por uma intervenção especial de Deus. Que lá na prisão José tinha interpretado corretamente o sonho do copeiro e do padeiro. Isso faz Faraó trazê-lo à sua presença, e agora, quando José interpreta o sonho, não só interpreta, dá esse conselho, como falou o pastor Josafá, o texto sagrado é claro em dizer que Faraó reconhece que ninguém poderia fazer isso se não fosse alguém que tivesse o Espírito de Deus. E Faraó é claro em dizer assim: quem eu posso escolher? Se Deus revelou isso, é porque Deus está colocando você aqui para dirigir e conduzir administrativamente tudo o que for necessário. Então, as qualidades administrativas de José, na visão de Faraó, estavam ligadas com a sua espiritualidade, a sua dependência de Deus. Pastor Jean, e na sua fala me faz lembrar o texto de capítulo 41, verso 16, quando ele é chamado na corte, quando começa a entrevistar ele, eles perguntam assim, o faraó disse assim, ó: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. A pergunta de Faraó foi: eu ouvi dizer que você pode interpretar. E a resposta de José no verso 16 era assim, ó: respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Muito semelhante com a experiência de Daniel, né, pastor? Muito semelhante. Ou não seja, sou eu, pastor Josafá, a humildade, né? Alguém que tem o Espírito de Deus tem humildade. Agora, pastor Jean, tem um outro detalhe aqui que me chama a atenção. José estava numa corte de homens ricos, nobres, sábios nas ciências da época, poderosos, e José, com essa fala aqui que eu acabei de ler, ele não disfarça a fé dele, né, pastor? Não, ele é bem claro, desde o começo ele já apresenta: olha, não sou eu, é o Deus que eu sirvo, tá? E em todos os momentos ele vai dizendo assim: olha, Deus decidiu mostrar para você o que vai acontecer. Ou seja, Deus escolheu o Faraó, não é Faraó que era o iluminado. Então, por isso que Faraó reconhece, diz no versículo 39, sendo que Deus mostrou tudo isso, então não tem ninguém melhor do que você, que é esse iluminado de Deus, dirigido pelo Espírito, para conduzir todo esse momento de fartura e depois de fome. Interessante, pastores. Na fala de vocês, eu me lembro da senhora White falar sobre José, os 3 princípios que ele coloca em prática quando ele é levado para o Egito. Princípio da simplicidade, né? Ele resolve viver uma vida simples. Princípio da fidelidade, que ele resolve ser fiel em qualquer circunstância, né? E terceiro, princípio do serviço. Servir aonde ele estivesse, fazer o melhor que ele podia fazer. Interessante que agora a gente começa a ver os frutos disso aparecendo na narrativa bíblica. Pastor Josafá, o texto continua a narrativa, e aqui no capítulo 42 é dito que
os anos de fartura e os anos de fome preditos por Deus vieram, pastor. Porque aquilo que Deus prediz, de fato, acontece. E nesse momento, pastor, é dito que os filhos de Jacó tiveram que se movimentar de Canaã, porque a fome também alcançou as terras de Canaã. E eles vieram ao Egito. Pastor, o que os trouxe ao Egito? Seria apenas essa fome, pastor? Quando nós, na nossa visão limitada como seres humanos, visão humanística e materialista, a gente pode pensar que simplesmente foi a fome e foi uma consequência natural que os trouxe da terra de Canaã até a terra do Egito. Mas quando nós lemos as Escrituras, nós vemos o propósito de Deus acima de tudo e de todos. Embora os seres humanos tentem interferir no propósito de Deus, mas Deus está no comando. Foi Deus quem levou José lá na frente, ele vai reconhecer isso, e agora Deus, ele traz primeiramente os filhos para depois trazer Jacó. Interessante, né, pastor? Porque isso nos remete àquele sonho, né? Dos irmãos, né? As hastes ali se dobrando diante da outra, né? Que seria a representação de José. Quer dizer, a predição de Deus está se cumprindo. A história está sendo dirigida, a história do povo de Deus está sendo dirigida pelo próprio Deus, né? E se nós olharmos da perspectiva de José, muitas vezes nós não entendemos os processos que ocorrem conosco e para que Deus seja glorificado em nossa vida. Se nós vivermos uma vida de fé, uma vida de confiança na direção de Deus, nós vamos entender depois, como José, que Deus estava com sua mão guiando por todo o caminho, né? Amém, amém. Pastor Jean, aqui, inclusive o título da lição de segunda fala, José confronta seus irmãos. Parece que a gente percebe ali que a partir do momento em que os irmãos chegam e que José os reconhece, parece que começa uma série de episódios, uma série de provas. Pastor, qual foi a primeira prova que José fez com seus irmãos e por quê que ele queria prová-los? Quando nós olhamos aqui a narrativa em Gênesis, eu olhando para a cena, eu percebo assim, a princípio José, que estava ciente das coisas, ele reconhece os irmãos não reconhecem, mas vem à sua mente talvez aqueles irmãos que ele deixou, que ele conhecia, que o odiavam, que o venderam. E agora vem à sua mente aquele sonho, onde ele disse, olha, seu pai disse, né? Vocês vão se ajoelhar, você vai ser maior do que nós. Então, toda aquela realidade vem na mente de José. E José, esse homem íntegro, decide descobrir qual é o caráter dos seus irmãos agora. Porque, querendo ou não, os anos vão passando e, com certeza, o sofrimento de José, ele também percebe que seu pai deve ter sofrido e agora os irmãos podem ter refletido. E ele quer ter certeza de quem são os seus irmãos. Então, ele começa a conduzir para esse momento de descobrir qual é o caráter deles. Se houve arrependimento, se não, como eles estão agora. E a primeira coisa que ele faz é falar, vocês são espias. Todos vão ficar presos. E ao colocar a narrativa, eles dizem, não somos, olha, nós somos filhos de um homem justo, somos vários irmãos, um já não existe mais, o mais novo ficou. Aí eles dizem, então tá bom, vocês vão ficar presos aqui, aí depois vocês só vão embora se trouxer o seu irmão, um vai buscar, e ele começa todo esse drama, vamos dizer assim, e deixa Simeão preso e os outros vão. E fala,
só voltam aqui, Simeão só sai da cadeia se seu irmão voltar. Ou seja, ele está provando os irmãos, o caráter deles. E é interessante que isso era necessário, né, pastor? Porque se a gente parar para pensar, veja só, eles sabiam que tinham vendido o irmão para onde? Para o Egito. Eles estavam onde agora? No Egito. Passados tantos anos, por que eles falam que um já não existe? Como é que eles tinham tanta convicção de que José já não existia? Sabe, às vezes parece que contar uma mentira, sustentar uma mentira por muito tempo, começa a fazer o indivíduo que conta passar a acreditar nela. E isso é um problema. Embora a senhora White diga que eles estavam com o caráter transformado, eles precisavam, de fato, de serem confrontados com aquele pecado lá atrás, para permitir que Deus... a culpa, pastor. É interessante, o Rubem vai dizer para os irmãos no versículo 22, olha, está acontecendo isso porque o sangue do nosso irmão está sendo requerido. Exato. Sabe? O perdão tem o seu processo, tem a transformação, mas a pessoa tem que se livrar da culpa. E esse é um momento muito importante nesse processo do perdão. E só essa volta ao passado deles realmente compreenderem tudo o que aconteceu é que vai fazer com que eles se livrem da culpa. E nós vamos ver na história mais para frente que ainda demora um tempo até eles se livrarem plenamente desse sentimento de culpa. Ou seja, tudo isso está criando uma circunstância, né? Deus está criando a oportunidade para que esse assunto, de parte a parte, seja finalmente resolvido, né? Nisso nós vemos, pastor, que a culpa é como um fantasma que atormenta a pessoa até que ela encontre a cura no perdão. Me parece que os irmãos de José, eles viviam na expectativa de que em algum momento a mão de Deus pesaria sobre eles. E quando acontece o evento aqui, Rubem, como citou o pastor, Rubem já lembra, eu disse para vocês que a mão de Deus ia pesar, o sangue dele iria cair sobre nós. Ou e seja, agora pastor, está acontecendo. Ou seja, pastor Josafá, o que nós percebemos aqui é que os filhos de Jacó tinham consciência de uma importante lei bíblica, que é a lei da semeadura, né? Mais hora ou menos hora, as consequências dos nossos pecados nos cobrarão preço, ainda que a gente esteja perdoado. Pode ser que algumas consequências a gente tenha que administrar, que a gente tenha que suportar, né? Mas é importante isso aqui porque, como vocês disseram, tem algo de culpa aqui que precisa ser resolvido, né? Que precisa ser resolvido. Pastores, na parte de terça-feira, José e Benjamim. Pastor Jean, a questão aqui outra prova, a parte de terça-feira fala de duas outras provas que José fez com os irmãos. A primeira delas, aqui na parte de terça-feira, capítulo 43, foi a questão de um dinheiro, pastor. Que prova foi essa? José, ele está trabalhando com os irmãos, né? Ele coloca todo o dinheiro que eles usaram para pagar o mantimento de volta nos sacos de mantimento. E só quando eles estão longe do Egito que eles vão perceber isso. Então, percebe agora a tensão que fica. Nossa, mas que coisa é essa? Agora vão nos acusar que estamos roubando dinheiro. E logo quando eles têm que voltar, trazendo o seu irmão, e aí ele já... Primeira coisa, fala assim, olha, nós trazemos dinheiro em dobro agora, porque acho que foi um erro, eles já estão se justificando. Nós, como seres humanos, somos assim, né? Quando nós temos a culpa, alguma coisa está pesando, você já começa a se justificar e eles estão ali. Esse é o primeiro momento. Por que está acontecendo isso? Acusado de espia, preso, dinheiro agora devolvido. E a tendência nossa é tentar corrigir por nós mesmos os nossos problemas para nos livrar desse fantasma da culpa, como falou o pastor Josafá. E é interessante que a história está se repetindo agora com eles, né? José foi acusado injustamente de ter ido espiá-los para dedurá-los para o pai.
eles agora são acusados de espias. José foi jogado numa prisão, na cisterna. Um deles agora ficou preso. José foi vendido por 20 peças. Eles agora são provados na questão do dinheiro. Então a história está se repetindo, dando a eles a oportunidade de realmente ter esse processo aí de cura. Pastor Josafá, é dito aqui no capítulo 43 que quando eles chegam com Benjamim, eles voltam e trazem Benjamim, que José faz um banquete, os coloca numa ordem de idade e José dá 5 vezes mais em termos de alimentos, em termos de mostra bondade, dando 5 vezes, uma porção 5 vezes maior para Benjamim. Pastor, que prova era essa agora que José queria fazer com os irmãos? Tanto tempo longe dos seus irmãos e a última imagem que ele tinha dos seus irmãos foi aquela dos irmãos o vendendo, o desprezando, e os irmãos o desprezavam sempre, porque ele era o favorito. Então agora José queria saber queria ver o caráter dos irmãos, se de alguma forma havia mudado em relação ao mais novo, que era irmão de pai e mãe de José, o mais novo Benjamim. Como é que eles tratavam Benjamim? Eles tratavam Benjamim como o trataram quando ele era... E José, claro, sabia que Benjamim era o favorito agora, porque os próprios irmãos disseram isso, né? E agora, como é que eles tratam o irmão mais novo? E eu creio que o futuro desses irmãos estava nesta prova. Nesta prova. Só que o texto bíblico, e nós vamos também, o Espírito de Profecia, mostra que os irmãos não tratavam Benjamim como trataram José. De certa forma, essa culpa que eles carregavam por tanto tempo os foi esmagando e, de certa maneira, eles decidiram não fazer o mesmo com o outro irmão. E eu creio que isso agradou José. Sim. Muito bem. Você que nos acompanha está percebendo como a história de José é rica em detalhes e que cada detalhe desse se junta no mosaico de preciosas verdades que Deus quer nos ensinar. Nós vamos por um rápido intervalo e voltamos em alguns instantes. Fique aí, até já! Sonhar, um hábito que cultivamos do início ao fim da vida. Sonhar é olhar para o futuro e ver nas conquistas a própria marca, a própria identidade. É por isso que não existem sonhos pequenos demais ou que ficaram no passado. Afinal, todo sonho carrega nossa história e nossa garra pela vida. Talvez você sonhe ter amigos e construir vínculos que durem pela vida toda. Talvez você sonhe encantar pessoas e despertar sentimentos usando muito mais que as palavras. Talvez seu sonho seja obedecer um chamado e viver para cumprir uma missão que é só sua. Ou alguém que ensina os outros a construir o próprio futuro, desenvolvendo em cada um o que tem de melhor. Entre os sonhos mais nobres e singelos, pode ser que esteja o seu sonho, o de ver o seu filho brincar, crescer, sorrir e aprender mais a cada dia. E por que não sonhar com uma vida mais completa, de vitalidade, força, leveza e saúde?
você pode até sonhar em mudar o mundo, uma prova por vez, até alcançar grandes realizações. Um dia, alguém sonhou com um lugar onde a missão pulsasse nos corações, onde o desejo de servir impulsionasse grandes coisas e onde a alegria do Evangelho suprisse a mais básica das necessidades, a do amor. Dez anos depois, milhares de sonhos, como os seus, já se tornaram realidade. Temos tudo preparado: a estrutura, as oportunidades, os recursos, as ideias. Só falta a tua garra pela vida, tua marca, tua identidade, para você chegar onde sonhou e ver sua própria história. O que falta para você abrir os olhos? Faama, um lugar onde os sonhos são reais. Que bom que você continua aí. Nós estamos de volta para o segundo bloco da nossa lição número 12, José, o príncipe do Egito. No primeiro bloco, nós vimos o que levou José à presença de Faraó. José interpreta os sonhos e depois de um conselho muito sábio para o Faraó, Faraó o reconhece como alguém que tem o Espírito de Deus. Que bênção! Em seguida nós vimos como foi o reencontro de José com seus irmãos. E vimos que José começa ali um ciclo de provas para checar como andava o caráter dos seus irmãos. A primeira prova, José os prova acusando-os de serem espias ali no Egito. Segundo, José coloca o dinheiro na boca do saco, os sacos de comida, para ver como eles se comportariam. E terceiro, José mostrou favoritismo a Benjamim. E em todas essas provas, os irmãos vão dando mostras de que estão com um caráter diferente de quando venderam José. Agora, pastores, nós vamos aí continuar a nossa lição na parte quarta-feira. O copo de adivinhação. Pastor Jean, qual foi a próxima prova agora, pastor? Gênesis 44. Como é que foi essa prova? Por quê? Nós podemos imaginar a cena dos irmãos, tranquilos, felizes, deu tudo certo, estamos indo embora. Tá? Eu posso até imaginar que eles devem ter olhado, opa, não tem dinheiro aqui, não puseram dinheiro de volta, está tudo tranquilo, estamos indo embora. Simeão indo junto, Benjamim, alívio. De repente, vêm os soldados da parte de José e os acusa de terem roubado a coisa mais preciosa. José é interessante, né? Nós vemos aqui como Deus está guiando. Este copo de adivinhação não significa que José fazia adivinhação, mas observa como ele coloca. Como José sabia para colocar todo mundo em ordem, por idade. Então, algumas coisas que vão acontecendo Faz parecer que José tinha esse poder mágico. E José usa isso justamente para impressionar os irmãos e levá-los a relembrar toda a questão do passado e ver a sua realidade e realmente, nossa, Deus deve estar com esse homem aqui. Porque eles conheciam a Deus e eles sabiam que esse tipo de conhecimento só viria da parte de Deus. E aí, eles são firmes em dizer assim, não, nós não roubamos. Se roubamos, pode matar quem roubou e todo mundo vai ser escravo. Eles estavam seguros. Agora, quando acha lá no saco de Benjamim o copo, aí a coisa muda de figura. A situação fica completamente diferente. Eu fico imaginando o desespero agora que toma conta deles. O que vai acontecer conosco agora? E eles próprios tinham dado a sentença.
A senhora White disse que eles voltaram caminhando em passos lentos e extremamente angustiados. Pastor Josafá, e o que acontece, pastor, quando eles voltam? Qual foi a atitude ali de Judá? E o que acontece ali quando eles voltam e realmente tem agora que enfrentar quem eles achavam que era o vice-governador do Egito, que enfrentar José, que na verdade para eles não era José ainda, e eles têm agora que eventualmente deixar Benjamim como escravos, pastor. É duro para Judá. Judá talvez tenha sido aquele irmão que mais sofreu entre os outros pelo mal causado a José. Foi ele aquele que disse, vamos vendê-lo como escravo. E agora Benjamim, supostamente, vai ficar como escravo no Egito, porque o copo estava com ele. E me impressiona que Judá insiste com José, não sabendo que era José, e insiste dizendo, ele não, eu fico no lugar dele. Então, essa é uma transformação muito grande, porque agora Judá estava disposto a sacrificar-se pelo seu irmão mais moço, coisa que ele não fez por José no passado, inclusive foi quem orientou vendê-lo como escravo. Se nós olhamos para o capítulo 37, no verso 32, se eu não me engano, quando eles enviam as vestes ensanguentadas de José para o pai, eles dizem assim, vê se essas não são as roupas do teu filho. Não consideravam José como irmão, mas agora, desde quando ele conversou com o pai, no capítulo 43, ele se refere a Benjamim como nosso irmão, o nosso irmão. E agora ele está disposto a sacrificar-se pelo seu irmão. E aí eu lembro de Jesus Cristo no Evangelho, que ele disse, ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. Né? No caso aqui, Judá deve ter aprendido a lição finalmente. E é um exemplo para nós, né? Nesse caso. E aqui está o ponto alto da Bíblia. Nós falamos muito de amor hoje, mas o amor na Bíblia está ligado em você esquecer de você mesmo e viver pelo outro. E isto foi o que aconteceu com os irmãos de José. Eles eram autossuficientes, existencialistas, pensando em si mesmos, com raiva, vingança e querendo eliminar quem fosse cruzar o caminho deles e atrapalhar os planos deles, para agora se tornarem homens que se esquecem de si e pensam no pai, pensam no irmão, pensam no outro. Então, mostra que houve uma mudança, uma conversão desses irmãos. A graça transformadora de Deus atuando tanto em José, porque não é fácil você perdoar o que aconteceu com ele. E a graça de Deus trabalhando nos irmãos de José, expresso agora pela atitude de Judá. É o poder transformador do Espírito Santo na vida. Isso aí. E pastor Jean, pastor Josafá fala em poder transformador. Esse poder transformador é apresentado aqui na lição de quinta-feira, Gênesis 45, entre outras coisas, com a questão do perdão. A questão do perdão de José a seus irmãos. Pastor, por que foi possível para José perdoar tanta maldade, tanto ódio, tantos anos longe de casa, tanto sofrimento? Por que José agora perdoa Gênesis 45? Como é possível, pastor? Quando nós olhamos o que acontece com José, é uma questão de escolha. Já do momento em que José está sendo levado para o Egito, ali ele faz uma escolha de servir a Deus.
de que Deus vai dirigir a sua vida. E ele vê como, de maneira maravilhosa, Deus está dirigindo. É importante nós termos isso em mente. Nós podemos ter problemas, não estamos livres de problemas. Mas se esses problemas vão determinar a desgraça da nossa vida, depende da nossa escolha e da nossa perspectiva. Se nós decidimos entregar a nossa vida a Deus, Ele pode transformar esses mesmos problemas em bênçãos. É como Paulo vai dizer em Romanos: Deus contribui para o bem, todas as coisas. Não diz que o mal é bom, mas Deus pode transformar até a maldade que Satanás traz na nossa vida em bênçãos. E José foi experimentando isso em toda a sua vida no Egito. E é por isso que ele tinha agora esta oportunidade de perdoar, porque ele tinha Deus como centro da sua vida. Interessante. Agora, pastores, aqui no capítulo 45, tem um detalhe, e a senhora White vai explicar esse detalhe lá no Patriarcas. Aqui no capítulo 45 tem um momento que fala aqui, ó, capítulo 45, você que nos assiste aí, vale a pena anotar esse detalhe. Capítulo 45, verso 15, diz assim: José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E aí tem um detalhe aqui, ó, depois seus irmãos o quê? Falaram com ele. Ellen White explica isso aqui dizendo que nesse momento os irmãos pedem perdão para José. Pedem perdão para eles. E eles se reconciliam nesse momento aqui. Tá? Mas, pastor Josafá, a história continua. E cerca de 17 anos depois, quando toda a família deles já estava ali no Egito, instalada, vivendo ali na terra de Gósen, é dito que Jacó morre. E o texto diz que quando Jacó morreu, eles ficaram o quê? Eles ficaram com medo. Com medo do que José podia fazer contra eles. Pastor, como entender isso aqui? Eles já tinham se reconciliado, já tinham pedido perdão 17 anos antes, já tinham sido perdoados, mas 17 anos depois eles ainda estão com medo do que José podia fazer contra eles. Como é que a gente entende isso? Eu entendo, pastor, o perdão ele tem 3 dimensões, eu poderia dizer. Tem a dimensão vertical, é o perdão que nós necessitamos de Deus. Tem a dimensão horizontal, o perdão que nós necessitamos uns dos outros, mas tem a dimensão que ela é interna. E já foi tocado aqui ainda há pouco, às vezes nós carregamos um fardo tão grande, mesmo depois de Cristo já nos ter tido perdoado. E existem, inclusive, muitos conflitos psicológicos relacionados ao peso da culpa. Possivelmente eles entendiam que era pelo amor a Jacó que impedia de José fazer alguma coisa. Talvez eles não tivessem crido totalmente no perdão oferecido por José e continuavam a alimentar isso. Então, o perdão que Deus nos dá, ele é completo. Não importa o teu passado, eu digo a você que nos assiste hoje, não importa o teu passado, o perdão de Cristo é completo. Se você confia no perdão dele, ele te perdoa, ele te sara e ele te dá poder para viver hoje. Eu creio que essa é a situação. Isso aí. Pastor Jean, podemos dizer então que o perdão pode acontecer em instantes, mas a restauração, ela vem de forma progressiva, pastor? É que nós, como seres humanos, temos os nossos medos.
E de quando em quando as situações ocorrem, nós falamos, mas será? Será? E aí que nós temos que ter essa certeza, olhando para Deus. Quando Deus perdoa, Ele esquece. E com essa certeza, seguir em frente, mesmo que ainda tenhamos consequências dos nossos atos que cometemos. Mas a graça de Deus nos cobre e vai permanecer assim para sempre, se permanecermos no amor de Deus. Amém, amém. Muito bem, pastores, nós chegamos ao final do nosso tempo e eu quero dizer para você que nos assiste aí, que talvez ao ler essa história de José, uma história tão cheia de altos e baixos, tão cheia de encontros e desencontros, confrontos e consolações, talvez você que nos assiste aí tenha se visto nessa história em algum momento. Quem sabe algo feito na sua vida, um pecado cometido lá atrás, alguém que você prejudicou, ou alguém que lhe prejudicou e essa mágoa você ainda carrega no seu coração até hoje. A história de José é um exemplo que fala aos nossos corações ainda hoje de que é possível sim confiar em Deus, confiar que Deus está na direção. Olhar para trás, para as coisas ruins que aconteceram e enxergar que de alguma maneira Deus pode, mesmo naquelas coisas, tirar alguma bênção para a nossa vida, que Deus pode nos restaurar, que Deus pode nos dar o poder necessário para perdoar aqueles que nos machucaram. E talvez você que me ouve aí, talvez eu esteja falando para pessoas que ainda estão com a ferida aberta, e você nesse momento pensa aí, pastor, é porque você não sabe como é que está meu coração. Sabe, a senhora White diz que José chorou naquele dia que foi vendido de maneira tão intensa, mas tão intensa, que foi no mais profundo choro, no mais profundo desespero, que José pôde sentir a mão de Deus consolando ele, e que a experiência daquele dia foi uma virada na vida de José. A partir daquele dia, José tomou a decisão de que haja o que houvesse o que houvesse, José permaneceria fiel a Deus. Pastores, não é isso a decisão que Deus espera de nós? Que nós possamos decidir hoje, queridos irmãos e amigos que nos assistem, haja o que houver na nossa vida, que nós possamos permanecer fiéis à direção de Deus, confiantes na direção, no conforto e na proteção de Deus. Que essa seja a bênção de Deus para a sua vida hoje. Que Deus possa entrar no teu coração, na tua vida, tirar qualquer mágoa que possa ter aí em relação a alguma coisa que fizeram com você ou contra você. Que Deus o abençoe. Pastores, eu acho que é o momento de orar. Depois de uma história tão bonita dessa, é o momento de orar. Eu quero pedir, pastor Josafá, se você puder orar por nós e nos reconsagrar a Deus, esse é o momento. Curva a sua fronte aí e vamos orar. Querido Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por ter registrado a experiência na história de José e seus irmãos. Nós vemos, Senhor, a Tua mão movendo a história e a Tua mão sarando e resolvendo os conflitos. Ajude-nos, Senhor, a que possamos perdoar. E para isso precisamos ter um caráter semelhante ao Teu. E ajude-nos, Senhor, também a pedir perdão, reconhecer os nossos erros e aceitarmos o Teu perdão e a paz que vem de Ti. Nós nos colocamos em Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastores, muito obrigado pela contribuição valiosa de vocês para esse estudo. A você que nos acompanhou, obrigado pela sua companhia. Que Deus lhe abençoe nessa nova semana. Nós o esperamos na próxima lição. Uma semana de graça e de bênção e até lá.